Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu quero trazer um devocional muito especial, com uma reflexão que talvez você nunca tenha percebido antes. Nós vamos falar sobre Moisés paga o preço da desobediência. Amém? E eu quero poder trazer esse texto, essa base, está no livro de Números, capítulo 20, verso do 1 ao 13, e nós iremos meditar nesse texto, queridos. E eu quero que você se atente para três pontos que nós vamos trazer aqui. O último ponto que nós iremos trazer é algo realmente que eu garanto que a grande maioria dos que vão nos assistir nunca tinha pensado. Porque esse texto que nós vamos ler, onde nós vamos falar que Moisés paga o preço da desobediência, é quando, pela segunda vez, Moisés, ele fere a rocha e dela tira água para dar de beber ao povo de Israel. Mas nesse segundo momento, existe alguns detalhes que é preciso que nós venhamos nos atentar. E eu quero convidar você para poder prestar atenção nisso comigo, lendo Números capítulo 20, verso do 1 ao 13. E antes de ler, eu peço a você que curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. É gratuito e você ajuda o nosso canal. Amém? Se você já fez isso, curtiu, comentou, compartilhou e se inscreveu no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado e que Deus te abençoe. Vamos lá então? Números capítulo 20, verso do 1 ao 13. O tópico diz as águas de Meribá. Vou colocar na tela e você acompanha comigo. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. O povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor,
e onde ele se mostrou santo no meio deles. Amém, queridos? É um texto que nos faz pensar, e se nós não prestarmos bem atenção, parece que Deus foi injusto com Moisés. Não é verdade? Mas lá, vamos partir do princípio. No início da jornada pelo deserto, queridos, apesar das acusações sempre do povo de Israel, Deus dá água por pura misericórdia ao povo de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 17, verso do 1 ao 7, você vai ver, né, a primeira geração desse povo que saiu pelo deserto, saindo ali e reclamando da mesma forma que não tinham água. E naquele momento, Moisés obedece a Deus, bate na rocha como Deus ordenou. E Deus dá água ao povo de Israel. 38 anos depois, perto já de entrar na terra prometida, que Deus prometeu a eles, queridos, já com uma outra geração, porque a primeira já tinha morrido praticamente inteira no deserto, acontece um incidente parecido. Mas agora Moisés ele falha na missão. E daí você pode acabar de ter lido esse texto comigo e diz assim: em que Moisés errou? E aqui eu vou trazer para vocês 3 pontos importantes que vai mostrar no que Moisés errou. Bem, o primeiro ponto está no verso 12 desse capítulo que nós acabamos de ler, de Números, capítulo 20, verso 12, aonde o primeiro e maior erro de Moisés foi não crer em Deus. Pois é, queridos, por incrível que pareça, faltou fé e confiança a Moisés. Poucos homens viram tantos milagres e tiveram tantas experiências com Deus quanto Moisés. Moisés presenciou coisas grandiosas, poderosas de Deus. E mesmo assim, ele fracassou diante de uma missão de Deus. E aqui vem um cuidado para nós. Um cuidado muito importante que nós devemos ter. O cuidado com o orgulho e o descuido. O orgulho e o descuido. Moisés teve muita experiência com Deus. E em uma missão ele falhou. E nessa única missão, ele simplesmente sofre as consequências. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, eu vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo, mostra o seguinte para nós. Olha só. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, não seja orgulhoso, né? Não seja descuidado. Está pensando em estar de pé, cuidado, para que você não venha cair. Amém? A fé nos foi dada, queridos, de uma vez por todas, mas a intensidade ela pode variar. Ok? Eu vou repetir. A fé ela foi dada a todos de uma vez só. Mas a intensidade da nossa fé, de um dia para outro, ela pode variar. Ok? Ela pode ter essa variação. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa humanidade. O que aconteceu com Moisés. Ok? Vamos para um segundo ponto aqui importante. O segundo ponto pelo qual Moisés ele falhou com Deus foi porque ele prevaricou. Com certeza você já ouviu esse termo, prevaricar. Muito utilizado no meio jurídico, no meio do funcionalismo público, ele é muito utilizado. No livro de Deuteronômios, capítulo 32, verso 48 a 52,
vai nos dizer um pouquinho mais sobre a lei que fala exatamente sobre prevaricar. Pastor, na Bíblia tem sobre prevaricar? Sim. As traduções mais antigas, e até algumas hoje atualmente ainda trazem, mas algumas versões mais antigas principalmente, elas usam, ao invés de falar transgredir, agiu infielmente, traiçoeiramente, eles trazem ali a palavra prevaricar. A versão que nós vamos colocar aqui é a versão NVI, aonde ela traz ali a palavra transgredir, tá? Olha lá, vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha a que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês foram quê? Infiéis. Lembra que eu disse? Pode ser transgredir ou infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. A versão Almeida Corrigida Fiel, ela traz a versão transgredir, né? Outras vão trazer a palavra agiu de modo infiel ou infiéis, né? Isso é o significado de prevaricar. Então, Moisés ele prevaricou, ou seja, ele deixou de cumprir com uma obrigação, ele faltou com a obrigação, ele agiu de maneira infiel. E como que ele transgrediu? Ele transgrediu de duas maneiras. Primeiro, numa desobediência pura e simples, aonde ele bateu duas vezes, em vez de apenas falar. Porque a ordem de Deus, se você pegar o livro de Números, que nós acabamos de ler do verso 1 ao 3, a 13, você vai ver que Deus disse para ele falar, não para ele bater. Ok? E o segundo ponto da transgressão dele foi o exemplo dele como líder. Ele transgrediu também, ele faltou com a sua obrigação, tendo um mau exemplo como líder. Então, ao invés dele falar com o povo, ele agride o povo. Rebeldes, né? Ali ele agride o povo verbalmente. E o outro ponto, ele não exaltou a Deus. Aliás, nem falou em Deus. Nem falou em Deus. Deus teve de se autossantificar ali, fazendo com que a água saísse da rocha, né? Então, como líder espiritual, Moisés tinha o poder de exaltar a Deus ou de rebaixar o nome de Deus. E essa é uma condição que todo líder, todo cristão, né? Essa é uma condição que todo líder, todo cristão tem. Todos nós podemos ou exaltar Deus ou rebaixar o nome de Deus. Agora, e isso venha nos servir de lição para que nós venhamos ter cuidado em tudo que nós venhamos fazer. Tá? Aliás, embora de maneiras mais leves, todo crente tem essa condição, ok? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, pois Deus não admite ser rebaixado, ok? E lembra que eu disse que o terceiro ponto era um ponto que nos faria pensar e que possivelmente a grande maioria nunca tivesse pensado nisso? Pois é, eu vou falar aqui agora para você, para que você possa pensar junto comigo e meditar nisso. O terceiro ponto, queridos, foi que Moisés agiu de maneira irrefletidamente. Ou seja, Moisés teve raiva, agiu no impulso. Olha o que diz Salmos
106, verso 33. Olha só o que diz esse texto para nós. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Nós paramos para pensar quantas vezes eu, você, falamos sem refletir. Não é verdade? Ótimo. Por causa dele falar sem refletir, com raiva, Moisés ele recebe ali uma punição, um castigo. E qual foi esse castigo? Ele não entrou na terra prometida. Agora, alguns legalistas que acreditam na questão no tempo que eu fui bonzinho, no tempo que eu acertei, eu gerei crédito com Deus. Tome cuidado com isso. Vem algumas perguntas importantes para nós. Por que Deus foi tão duro com Moisés? Sendo que Moisés normalmente sempre acertou, obedeceu. Amém? Moisés não tinha um crédito, olha o que eu acabei de falar, não tinha um crédito enorme com Deus? Não era tão fiel e obediente a Deus? Não havia intercedido pelo povo várias vezes? Não é Deus um Deus perdoador? Muitas pessoas podem pensar nisso. Só que essa questão, queridos, ela envolve algo muito mais profundo que agora que eu vou trazer para você. Eu acho que você nunca pensou. Pensa comigo, lembra que no começo da mensagem que eu disse que lá no livro de Êxodo, capítulo 17, falava de quando Deus ordenou Moisés a bater na rocha? Ótimo. Mais exatamente no versículo 6 de Êxodo 17. A rocha ali era a representação de Cristo. Era a representação de Cristo. Toda vez que você vê a palavra rocha na Bíblia, a referência é Cristo. Olha só, vou mostrar para você um exemplo. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Olha só. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Você viu o que eu falei para você? Aquela rocha que Moisés bateu, ela representava simbolicamente Cristo. Ok? E Jesus ele pensou nisso quando falou em rios de água viva, lá no livro de João, capítulo 7, versos 37 e 38 também. Ou seja, antes de poder enviar o Espírito Santo, Jesus ele teve de morrer. Não foi assim? Jesus morreu primeiro para depois enviar o Espírito Santo. E quando Jesus ele morre, é como se ele tivesse sido ferido. Pegou? Mas Jesus ele morre apenas uma vez, como a rocha lá de Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, Moisés toca na rocha, fere a rocha. Ok? Na segunda vez, Deus fala para ele assim: fale, e vai sair água da rocha. Fale. Ou seja, ele não tinha que ferir a rocha. Ele só tinha que falar. Por quê? Lembra que a rocha, representação de Cristo. Cristo morreu uma vez. Tudo que Moisés passou no deserto era representação. Moisés bate na rocha como se Cristo tivesse que morrer uma única vez. Na segunda vez,
Ele não teria mais que ferir a rocha. Ele só teria que falar. Por trás disso, queridos, por trás dessa história onde Moisés desobedeceu a Deus, estava o ensino do sacrifício único de Jesus Cristo. Para o crente ser alimentado, como o povo israelita estava reclamando pela segunda vez, não tinha que bater. Ele só tinha que apenas pedir, falar. Nós também. Você quer ser alimentado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser tomado pelo poder do Espírito Santo? Jesus não precisa morrer de novo. Jesus já morreu. Agora você pede e o Espírito Santo derrama. Amém? Você já tinha pensado nisso? Talvez não, né? Então, olha só o que diz aqui Hebreus, capítulo 10, verso 11 a 13. Você vai entender melhor agora essa explicação que eu acabei de dar aqui. Olha só. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Você viu só? Então, amados, com essa explicação, fica bem fácil nós compreendermos o ocorrido com Moisés. E ele estava lidando com algo muito delicado e de longo alcance. Mas daí pode vir uma outra perguntinha aí. Pastor, mas será que Moisés tinha plena consciência de tanta coisa que estava envolvida? A resposta, queridos, é certamente que não. Mas tinha ordens claras de Deus de como ele deveria proceder. E Deus não precisa explicar suas ordens para ninguém. Nós precisamos cumprir. Quando a Bíblia lhe exigir, ou seja, quando exige de mim e de você uma atitude, um comportamento, nós devemos atender esse pedido e devemos cumprir com aquele comportamento e com aquela atitude. Nós devemos ter cuidado com a tendência de não fazer aquilo que a Bíblia diz, porque fere a lógica e as normas de Deus. Se Deus mandou, faça. Você não saberá exatamente o que está incluído, queridos, naquela ordem que Deus está dando. E o que aquela atitude significará para Deus, naquele exato momento, naquele contexto. E Ele não irá dizer, e Ele não irá lhe dizer qual é a lógica, o que está por trás daquilo. Você só tem a obrigação de fazer. Deus não tem a obrigação de explicar. Nós temos a obrigação de obedecer. Portanto, trate de obedecer. E aqui eu quero finalizar essa mensagem trazendo três textos, para que você possa refletir de maneira bem simples. Primeiro é o livro de 1 Samuel 15, 22. Esse é o primeiro texto. 1 Samuel 15, 22 diz: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Vai refletindo aí. Segundo texto, Lucas 6,46. 6,46. Diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor,
e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Forte, né, queridos? E o último texto, para que nós possamos finalizar, é o livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23, para que nós possamos finalizar o devocional de hoje. Diz assim: Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês que praticam a iniquidade. Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra junto com você, no seu coração, meditar nela. Eu quero poder estar orando, consagrando esse dia. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por essa mensagem que o Senhor nos trouxe, pelo mês passado, que o Senhor nos conduziu até aqui o Senhor nos acompanhou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos consagrar ao Senhor, queremos entregar ao Senhor esse mês, todo esse mês, todos os afazeres, todos os projetos, todos os planos, todo o descanso, todo o trabalho, toda a produção, aonde todos aqueles, Pai querido, que estão fazendo esse devocional aqui, venha ter um mês de dezembro próspero, cheio de bênçãos, de saúde, de prosperidade na vida deles. A família unida, reunida em comunhão contigo, Pai, agradando, obedecendo fielmente ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um excelente mês de dezembro. Um grande abraço e tchau, tchau.